o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Camila Bonfim, do G1, da Globo, no portal G1, traz agora uma atualização. São informações iniciais ainda, Chu, mas os advogados de defesa do ex-presidente Bolsonaro confirmam a operação e ele seria alvo de medidas restritivas. Bom dia, Chu. Bom dia, Stout, Jane, Rosane, a todos que nos acompanham. Tem esta confirmação também dos advogados de Bolsonaro de que ele é alvo de uma operação, mas sem muitos detalhes ainda. O fato é que os policiais federais chegaram agora pela manhã em pelo menos 2 endereços. A casa de Bolsonaro, que fica no bairro Jardim Botânico, cerca de 25 quilômetros da área central de Brasília, endereço que, aliás, já foi alvo de buscas em outras oportunidades, em outras operações da Polícia Federal, e também a sede do PL, o Partido Liberal, partido de Bolsonaro, na área central da capital federal. E as buscas, Stout, ao que tudo indica, tem sim este objetivo de impor medidas restritivas. Não há uma confirmação até agora se há, por exemplo, a decisão da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, de que Bolsonaro deve ser monitorado por tornozeleira eletrônica, ou se é algum outro tipo de medida restritiva. O fato é que o passaporte dele já está apreendido. Bolsonaro não pode deixar o Brasil. Inclusive ontem, quando convocou a imprensa para fazer uma manifestação, se defendendo, comentando a relação com os Estados Unidos, Bolsonaro citou este tema. Disse que, inclusive, se tivesse o passaporte devolvido, poderia ir aos Estados Unidos, negociar com Trump. Disse isso na entrevista. Portanto, ele já não pode, ao menos legalmente, é claro, deixar o Brasil. Desconfiança. Colaborando contigo, porque a gente está apurando aqui ao mesmo tempo, né? A informação é de agora, está em andamento. Uma fonte que é confiável, é importante da Polícia Federal, confirma para a nossa produção que envolve tornozeleira eletrônica. Exato. É o mais óbvio, né, Rosane, tendo em vista que, entre medidas restritivas, se ele já tem o passaporte apreendido, seria o monitoramento por tornozeleira eletrônica. E uma das desconfianças, inclusive, que a gente ouvia no Supremo nos últimos dias, era de que o Bolsonaro poderia pedir asilo na embaixada americana para não ser preso caso condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele nega isso. Falou em entrevistas que iria enfrentar o julgamento, porque não tem outra alternativa, né? Disse nos últimos dias que não pediria asilo, que enfrentaria o processo conduzido junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas se confirmada mesmo, né, Rosane, como destaca o Stout, de que é a imposição do uso de tornozeleira eletrônica, pode ser uma medida preventiva da Polícia Federal para monitorar os passos do ex-presidente. Agora também tem outros sites confirmando que é tornozeleira eletrônica mesmo, e essa era já há vários dias uma suspeita, né, de que ele pediria refúgio, pediria asilo na Embaixada dos Estados Unidos, tendo já esse aval do Trump, né, que vem defendendo, dizendo que ele está sendo vítima de um processo injusto, pedindo que seja suspenso, que ele poderia pedir asilo, porque aí é um território blindado, né, um território como se ele estivesse em outro país, mesmo sem passaporte. Há também outras suspeitas de que ele poderia pedir asilo na Embaixada da Argentina, que a Argentina também é outro país com quem tem ótimas relações com o presidente Javier Milei e que poderia ser mais fácil do que na da Hungria, por exemplo, porque tem a dificuldade da língua e tudo, então seria as duas opções em que ele poderia, que há suspeita de que ele poderia pedir asilo na Embaixada da Argentina ou na dos Estados Unidos. Neste momento, era mais forte a suspeita nos Estados Unidos. Agora, com tornozeleira eletrônica, é monitoramento permanente, e ele vai ter que, enfim, enfrentar o julgamento como qualquer pessoa que passa por um processo como esse. A gente não tem ainda, Chu e Rosane, a íntegra dessa decisão, a gente não tem acesso à decisão, tem essa informação ainda de fontes dentro da Polícia Federal que sim, é a tornozeleira eletrônica, mas só a tornozeleira não seria suficiente para impedir que ele circulasse em Brasília e fosse até uma das embaixadas. Tem que ver o que mais tem na decisão. E ainda que não possa impedir, os policiais federais poderiam ver este caminho até a embaixada, mas é óbvio que não impediria ele de buscar este asilo. O que se especulava aqui, Stout, durante o avanço rápido no Supremo Tribunal Federal da denúncia contra Bolsonaro, é de que por ser um ex-presidente muito popular, por ter toda esta disputa política envolvida,
de que Bolsonaro poderia não ir para a cadeia e sim ser monitorado por tornozeleira após uma eventual condenação. E o que a gente sempre ouviu dentro do Supremo, na Polícia Federal, é de que era muito improvável que Bolsonaro tivesse uma ordem de prisão ou qualquer medida restritiva mais grave durante o curso do processo, justamente para preservar a legalidade e evitar eventuais manifestações, tendo em vista o peso da pessoa investigada. Essa medida agora, ela não surpreende em razão do que ocorreu nos últimos dias. Como destacava mais cedo aqui a Rosane, é bem possível, embora a gente ainda não tenha a confirmação oficial pela Polícia Federal, de que a motivação para a determinação do uso da tornozeleira eletrônica seja esta escalada com os Estados Unidos, a interferência direta do presidente Donald Trump em uma tentativa de interferir no judiciário brasileiro, de obstruir a justiça. Então é bem possível, é lógico até pensar, né, Stout, que as coisas estão relacionadas. Tem imagem agora na TV Globo ao vivo, Globo News também. Vamos pegar uma carona aqui, Renatinho, da Globo, pode ser da Globo News, para ver o que estão descrevendo. O Chu pode me ajudar, mas me parece ser o condomínio onde mora o presidente Jair Bolsonaro em Brasília, com uma viatura identificada da Polícia Federal, tem uma outra discreta em frente ao portão, lá de fora, e tem imagens, inclusive, de policiais no pátio, na entrada da casa. Lá na região central de Brasília, mas aí essas imagens é do Jardim Botânico, aí da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vê aí os agentes atuando, né? Alguns veículos estacionados na casa do ex-presidente. Inclusive, são 3 carros na garagem da casa do presidente, 2 carros, 2 caminhonetas, SUV, e um Fusca. É a casa de Jair Bolsonaro, que é alvo, inclusive com imagens aéreas agora, mostrando os policiais federais lá neste momento, Chu. Eu tenho dúvida, Stout, até estou buscando esclarecer com a Polícia Federal se a tornozeleira ela seria instalada na casa ou se ele teria de ser levado, né, a uma delegacia, a uma localidade da Polícia Federal para a instalação do equipamento, para saber se Bolsonaro vai deixar o local ou não. Mas é a casa dele, né? Essa é a imagem da casa dele. Isso. A gente está vendo imagens de uma residência, que é a casa dele no Jardim Botânico, e mais cedo também, não sei se reproduzimos as imagens da sede do PL, né? Que fica aqui na área central. Mas onde ficam os veículos na garagem, sim, é a casa do É a casa de Bolsonaro. Então, a imagem, a transmissão, neste momento, ela confirma que a Polícia Federal está lá agora, né? Essa é a informação importante da imagem aérea. Exato. Confirma que está lá e é um dos locais de busca. Isso havia sido confirmado também pelos advogados dele. E neste mesmo local, Stout, já houve buscas anteriormente em outras operações. No caso, Bolsonaro, depois de ser alvo de mandados de busca e apreensão, falou à imprensa, deixou o local, se manifestou, obviamente, com indignação. Vamos ver se hoje essa vai ser a mesma atitude e fica a dúvida ainda, repito, sobre a necessidade dele deixar a residência ou não para a instalação do equipamento, né? Vamos ver qual vai ser o procedimento aí adotado pela Polícia Federal. Também estou na expectativa para ver qual vai ser a reação, se terá a reação de Donald Trump, né? O presidente dos Estados Unidos, quando... Logo que fez na carta que ele informou que implementaria, né, esse tarifaço de 50% às importações brasileiras, ele colocou como um dos motivos o processo contra Bolsonaro. Na carta ainda. Né? E aparentemente, Gianni Stout, Chu, é obstrução de justiça, né? A acusação feita contra ele é obstrução de justiça e o que envolve todos esses movimentos dos últimos dias. Nós temos agora uma nota da Polícia Federal, acaba de ser publicada no portal da Polícia Federal, mas ela é muito breve. Só confirma oficialmente o seguinte: a Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira em Brasília 2 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito da petição 14129, PET número 14129. É a nota curta divulgada e assinada pela Coordenação Geral de Comunicação Social da Polícia Federal em seu portal oficial, confirmando... É protocolar, medidas... é a confirmação da operação, mas sem detalhes. Sem detalhes, mas confirmando o uso, né, de medidas cautelares, no caso, como confirmou a nossa produção, a tornozeleira eletrônica que será
instalada no ex-presidente. A operação Rosane Schuch ocorre numa sexta-feira. Nós tivemos, vamos lá, todo esse contexto desde a semana passada envolvendo Donald Trump, tarifaço, a justificativa do tarifaço. Ontem uma carta de defesa a Bolsonaro e de crítica à justiça brasileira. E à noite, já estava programado isso, né? Mesmo antes da divulgação dessa carta de Trump, já estava programado um pronunciamento do presidente Lula em rede nacional de TV, e lembrando que agora já não ocorrem mais ao mesmo tempo, teve hoje de manhã em rede nacional de rádio. Então, ontem à noite a transmissão na TV, hoje nas rádios de todo o Brasil, um pronunciamento de Lula falando sobre o tarifaço, disse que é uma chantagem inaceitável do presidente dos Estados Unidos, sem citar nomes, obviamente, mas todo mundo sabe a quem era direcionada a crítica, citou alguns políticos e disse que são verdadeiros traidores da pátria, Chu. Este pronunciamento, Stout, aqui para o público doméstico, fala sobre traidores da pátria, coloca o Brasil como vítima deste ataque dos Estados Unidos. Lula não cita nominalmente Bolsonaro, mas é evidente que se refere ao ex-presidente, e diz ainda que classifica, né, a ação como uma chantagem inaceitável, como ameaça às instituições brasileiras e com informações falsas sobre o comércio entre Brasil e Estados Unidos. Outro trecho importante deste pronunciamento, Lula diz o seguinte: minha indignação é ainda maior por saber que este ataque ao Brasil tem apoio de alguns políticos brasileiros. São verdadeiros traidores da pátria, apostam no quanto pior, melhor, não se importam com a economia do país e os danos causados ao nosso povo. Lembrando que também ontem, além do pronunciamento, Lula concedeu uma entrevista à CNN Internacional, justamente com o objetivo de reverberar fora do Brasil o posicionamento, né, sobre o tarifaço. E nesta entrevista é que ele chama Trump de um imperador, alguém que quer dominar o mundo. Inclusive a Casa Branca respondeu a esta entrevista rebatendo os argumentos de Lula. O que mais me preocupa, Stout, Jane e Rosane, é que essa guerra verbal, essa disputa política que está cada vez mais escalando entre Lula e Trump, prejudica o que é uma tentativa de mostrar que não há sentido técnico, econômico nenhum que justifique essa tarifa e que é, como tem dito, né, os empresários, um perde-perde, muito ruim para o Brasil, mas também para os Estados Unidos. E a escalada da guerra verbal me parece que dificulta e torna ainda mais distante uma solução. É tudo que os empresários que geram emprego, riqueza, não querem. É tudo que os empresários temem, que os interesses eleitorais ou esta disputa e tentativa de interferência também dos Estados Unidos aqui nas instituições brasileiras inviabilizem qualquer negociação que esteja sendo costurada nas vias diplomáticas, de relações comerciais, envolvendo também a iniciativa privada junto ao governo. Inclusive, eu estava comentando no início do programa, Chu, da entrevista que eu fiz com o presidente da Associação da Indústria de Máquinas, José Veloso, e ele disse que, ele deu a entender que acredita que numa primeira eventual retaliação por parte do Brasil, ocorreria uma escalada de tarifas, né? Uma escalada de tarifas, como a gente viu naquele momento na China. Só que qual seria a capacidade do Brasil, né, de fazer os Estados Unidos recuarem no seu tarifaço, assim como China conseguiu? China é a segunda maior economia do mundo. Também há um prejuízo forte para os consumidores americanos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem até citava: o café da manhã do americano vai ficar mais caro porque o café brasileiro é importante na mesa do americano, suco de laranja, enfim, vários produtos, né, Jane, que compõem o dia a dia dos norte-americanos. Mas o fato é que a força é incomparável, né? O Brasil não tem, de fato, essa força que a China tem enquanto segunda potência mundial. E o Brasil, ao escalar essa disputa, pode, no caso do presidente Lula, perder essa condição que tem hoje de união dentro do Brasil. Isso tem que ser observado também. Porque hoje o que Trump critica e coloca como desonestidade comercial, intelectual, é em boa parte o que não foi o governo Lula que aprovou, foi o Congresso, ou até mesmo o governo Bolsonaro. Ele está criticando o PIX, está criticando leis ambientais brasileiras, que, aliás, acabaram de ser ainda mais flexibilizadas pelo Congresso, porque dizem que isso causa vantagem competitiva para o Brasil.
né? Então, há uma série de críticas, evidentemente infundadas, de que o Brasil é uma ameaça aos Estados Unidos por esse contexto doméstico, esse contexto nacional, que não incomodam somente ao governo, incomodam ao Congresso também. Mas se Lula começa a politizar demais, esticar a corda com Trump, ele pode perder este apoio que até agora tem sido praticamente de consenso para tentar enfrentar os Estados Unidos. Matheus Chu segue conosco hoje durante todo o programa. Rosane vai ficar apurando lá em Brasília, já volta com mais informações. Mas para quem está chegando agora, tem operação em andamento, buscas. A informação é que Jair Bolsonaro vai usar tornozeleira eletrônica. A Polícia Federal está na casa do ex-presidente em Brasília. Chu. Só um complemento que a gente acaba de ter aqui, o detalhamento por meio dos advogados de Bolsonaro. Além da tornozeleira eletrônica, a Justiça determina que ele não poderá acessar redes sociais, não poderá se comunicar via redes sociais, precisa permanecer em casa entre 7 da noite e 7 da manhã, e há uma proibição de comunicação com embaixadores e diplomatas estrangeiros, inclusive com proibição de se aproximar de embaixadas, proíbe também contato com outros réus e investigados pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, são várias medidas impostas pela Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, contra o ex-presidente, que tem a clara intenção de evitar um pedido de asilo, como se desconfiava que ele poderia ter, para evitar uma prisão. Repito, além da tornozeleira eletrônica, Bolsonaro não poderá se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros, não poderá se aproximar das embaixadas aqui em Brasília, além de não ter contato com outros réus investigados pelo Supremo, acesso a redes sociais e ainda ter de permanecer em casa no período de 7 da noite às 7 da manhã. É o que eu comentava, não poderia ser só tornozeleira eletrônica, teria que ter outras medidas, e a tornozeleira é para monitorar o cumprimento dessas outras medidas impostas. Então a confirmação é importante a partir dos próprios advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Chu fica conosco, vai apurando lá em Brasília, vai trazendo durante todo o programa as informações. Polícia Federal está neste momento na casa do ex-presidente na capital federal.